E nós continuamos com a série, a Páscoa e as nossas escolhas e nossas escolhas. Domingo passado nós vimos a escolha de Judas, né? Exploramos um pouquinho a vida desse discípulo de Jesus. Espero que você tenha sido impactado pelo que a gente aprendeu com ele. Se você não estava aqui semana passada, pode acessar o site da igreja, já está lá a mensagem, tá bom? Inclusive, quem acessou o site da igreja recentemente, viu que essa semana ele já mudou, já. Agora, se você tem um botãozinho lá, mais séries, tá que nem Netflix, vai lá em mais séries, aí vai abrir todas as séries de 2017, aí você pode acompanhar outras séries que nós já tivemos nesse ano aqui, os áudios dela, que também estão todos no YouTube, né? Alguns vão direto para o YouTube, já ouve de lá direto, mas pelo site já fica organizado, você não se perde tanto. E hoje nós vamos caminhar com uma outra pessoa que não é discípulo de Jesus, se é Pilatos. O encontro de Jesus com Pilatos, no Evangelho de Mateus, está registrado no capítulo 27. Você vai encontrar mais detalhes do encontro de Jesus com Pilatos em outros evangelhos também. Alguns evangelhos aprofundam mais a conversa e o diálogo. Alguns estendem até um pouco mais, até depois da morte de Jesus, como é o caso de João. Mas assim, eu peguei o de Mateus, que o Mateus ele já traz bastante informação para a gente trabalhar num domingo só. Não era muita coisa para a gente falar acerca da escolha de Pilatos e da maneira como Pilatos se comporta. E nós vamos estudar a Pilatos, o relacionamento dele com Jesus, a partir de uma perspectiva do nosso próprio relacionamento com Jesus. Ficou curioso? Você vai ver, vai ficar bem tranquilo. Vamos fazer a leitura, é só acompanhar. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou, o governador é Pôncio Pilatos, e este lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Aqui é importante entender que o governo romano, ele dominava toda a Judéia economicamente, toda a parte civil, toda a parte até mesmo burocrática, jurídica, eles influenciavam em tudo. Mas eles tinham um acordo com os líderes locais de cada região que eles dominavam. Era chamada Pax Romana. E nesse entrosamento de Pax Romana, o povo podia viver a sua religião e a sua fé. Os romanos respeitariam isso, desde que a fé e toda a ordem religiosa deles não atrapalhasse a ordem social do povo. Esse é um dos argumentos que eles usam apresentando Jesus. Jesus é um baderneiro, ele na visão dos líderes religiosos, ele perturba a paz. O próprio apóstolo Paulo é apresentado diante dessa mesma acusação, ele perturba a paz. Se perturba a paz, aí então já tem um problema com os romanos. Jesus está sendo apresentado e acusado, e o que acontece? Nesse relacionamento entre romanos e judeus, existe a festa mais importante dos judeus. Então, como os romanos não podem comemorar a festa dos judeus, o que eles fazem? Eles estabelecem um dia, uma alforria. Nesse dia dessa festa tão importante para os judeus, que é a festa da Páscoa, nós soltamos um prisioneiro. Então, por isso que tinha esse costume de soltar um prisioneiro, não porque a Roma está só fazendo esse bom relacionamento com os judeus. Então, costume soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão, que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Que Cristo, como nós traduzimos no português, mas no aramaico é a palavra Messias, o Cristo, porque sabia que o havia entregado por inveja. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho
sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estava se iniciando o Monte da Caveira, o Monte do Calvário. Ali naquele monte, ele foi pregado, crucificado, erguido como uma estaca e apresentado de forma vergonhosa entre dois bandidos, como culpado por um crime, como um criminoso. Aproximadamente meio-dia, ele suspirou pela última vez e disse: está consumado. Esses foram os acontecimentos logo depois da decisão de Pilatos. A escolha de Pilatos foi uma escolha complexa. E como nós vimos na semana passada, todos nós fazemos escolhas. Todos. É impossível vivermos sem fazer escolhas. Pilatos escolheu ignorar. A gente viu Judas, que tinha escolhido trair. Pilatos, estando de frente com Jesus, estando próximo a Jesus, escolheu ignorar Jesus, escolheu ignorar aquela pessoa, a magnitude. Existem várias coisas na relação de Pilatos com Jesus, vários momentos que Pilatos tenta intervir, vários momentos que Pilatos tem alguma reação, mas a conclusão da maneira como Pilatos se relaciona com Jesus é que Jesus tanto faz como tanto fez, foi mais um dia aqui no tribunal, e bora para outro dia. Existe esse filme pela MGM, ele chama A Primeira Vista. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, mas conta a história de Virgil, isso. Esse cara, ele por causa de um acidente na sua infância, ele fica cego. Ele perde a visão, mas ele aprende a viver com a sua cegueira. Ele joga hóquei, ele é massagista numa clínica terapêutica. As pessoas nem percebem que ele é cego, porque ele é todo assim, ele se comporta tão tranquilamente no meio das pessoas que ninguém repara a sua deficiência, e ele vive muito bem assim. Mas ele faz parte de chega até ele a possibilidade de uma cirurgia que faz uma correção na sua visão, e ele poderia voltar a enxergar. E ele faz essa cirurgia, a cirurgia dá certo, e Virgil se vê agora enxergando as coisas. Ele vê a sua namorada pela primeira vez, ele vê a multidão, ele vê o cachorro, que é o cão-guia dele, que ele nunca tinha visto, ele só sentia, apalpava, ele começa a observar coisas. Eu queria mostrar para vocês uma cena do filme, que infelizmente está em inglês, está legendado, mas depois eu vou explicar para vocês o que acontece, para quem não conseguir acompanhar talvez a legenda, mas é um trecho bem curioso do filme, em que Virgil já está enxergando, está passeando com a namorada dele. Presta atenção no que acontece. What's that lump? Oh, that's a homeless person. You just walked right past him. You didn't even look. Well, I mean, some things you choose not to see. I mean, you can't look at everything, Virgil. I don't want to look away. I want to see. I want to see everything. What the hell are you looking at? Get out of here! Dessa cena, então, ele está passeando com a namorada dele, eles passam e ele vê um vulto no canto, e ele olha para o que é aquilo, né? Ele está aprendendo a enxergar, ele não vê todas as coisas antes.
Aí ela disse: é só um mendigo só. Mas você passou, viu e não vai fazer nada? É um homem morando na rua, no chão. E ele acha isso um absurdo. E a resposta dela é: tem coisas que escolhemos não ver. Apesar de eu dizer que Pilatos escolhe ignorar Jesus, existe uma situação que parece que só Pilatos está tentando enxergar nessa cena. Isso acontece muito como quem é de fora e chega num ambiente. Você que já tem uma rachadura na sua sala e convive com ela já há muitos anos, de vez em quando você até fala: precisava reformar essa parede, arrumar essa rachadura, mas em geral a gente não observa. É um furo no sofá, é um defeito no estofado do carro. Mas quando alguém vem de fora e observa pela primeira vez, a primeira coisa que ela vê é o defeito. Pilatos, olhando essa cena toda, sendo apresentado um judeu acusado de trair Roma, acusado de ser uma pessoa que traz bagunça, que perturba a ordem social, ele olha para Jesus, conversa com Jesus, e parece que só ele está percebendo que Jesus não é o assassino. Ele fica incomodado com isso. Eu não vejo motivo para condenar, ele não é um assassino. Ele é um cara legal. Eu conversei com ele, Jesus é interessante até, ele começa a falar, quando ele fala algumas coisas, a gente para prestar atenção. Pilatos aqui representa aquela pessoa que olha para Jesus e entende ele como um homem sábio, dá bons conselhos, cura pessoas, faz coisas significativas. Jesus parece até aparentemente uma pessoa sem problemas, todos querem estar perto de Jesus. O problema é ter Jesus como Senhor de suas vidas. Como alguém que está próximo, tudo bem. Como alguém para dizer algumas palavras bonitas, para eu colocar no cartão de Natal, está ótimo. Como alguém para eu ver um filme sobre ele, a vida dele, os feitos dele, e ver outras pessoas que fazem o que ele fez, como Teresa de Ávila, a Madre Teresa de Calcutá, sei lá, tantas outras pessoas por aí, que seguem o modelo de Jesus, São Francisco de Assis, né? Tudo bem, mas relacionar-se com Jesus e ter uma vida impactada por Ele é muito mais complicado. E é aí que pessoas como Pilatos escolhem ignorar Jesus. É só mais um domingo. Segunda-feira a vida segue. É só mais um domingo. A gente começa o dia conhecendo Jesus, conversa com Ele, se relaciona com Ele, mas no final do dia a gente crucifica Ele de novo e vai para a segunda-feira como se Ele não fizesse mais importância. Pilatos não é diferente de nenhum de nós, queridos. Nesse sentido, como semana passada eu falei, todos somos Judas, porque todos somos responsáveis pela morte de Jesus, todos também somos Pilatos. Porque todos nós também, de alguma maneira, aprendemos a ignorar Jesus. E olha como Pilatos faz isso. Pilatos é uma pessoa que se impressiona com Jesus. Ele olha para Jesus e acha Jesus uma pessoa impressionante. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Gente, como Jesus é 10, como Jesus é interessante. Como Jesus é legal. Eu tenho um livretinho dele que eu deixo na minha estante. Todo dia eu abro o livretinho numa página qualquer, e aí eu leio uma mensagem de Jesus. Depois eu faço um xizinho para eu não repetir essa mensagem em outro dia. E todo dia eu leio uma mensagem de Jesus. As mensagens de Jesus são boas. Ele é muito interessante. Ele é alguém que faz bem. Ele é alguém que acalenta o ego. Como é gostoso conhecer Jesus. Pilatos estava encantado com Jesus. Ele estava impressionado. A presença de Jesus devia ser uma presença que encantava mesmo. Mesmo a situação como ele estava, ele já havia sido açoitado na madrugada pelos judeus, então ele já chega diante de Pilatos machucado, humilhado, ele ainda não está com a coroa de flor, de espinhos, mas ele
está ainda, ele já está bem machucado. Ainda assim, ele é uma pessoa que impressiona. Ainda assim, ela é uma pessoa que chama atenção. Chama a minha atenção, chama a sua atenção. Se você, onde você trabalha, se você levar um folhetinho sobre Jesus e começar a entregar, vai vir pessoas que vão passar na sua mesa depois e vai falar assim, viu, você tem mais daquele folhetinho? As pessoas gostam de Jesus. Ele é encantador. Quando chega na Páscoa, não vai pensando que tem concorrência com o Papai Noel, não, porque no Natal não tem concorrência com o Papai Noel, não. As pessoas gostam de Jesus também. Pode ir nos shopping centers, sempre tem cantata para Jesus, as pessoas param para ver, cantam Jingle Bell, cantam as músicas que falam sobre Papai Noel, mas também cantam sobre a manjedoura, canta sobre o menino Jesus. Na Páscoa, também não tem concorrência com ovo de Páscoa, tem espaço para todo mundo no mercado. Você vai comprar chocolate, tem chocolate de ovo de Páscoa, mas também tem chocolate do menino Jesus. Também tem chocolate para quem é mais gospel, assim, cristão. Né? Você tem vários tipos de chocolate, tem outros concorrentes também, né? Você vai achar alguns outros santinhos lá, mas tem chocolate para todo gosto. E as pessoas falam de Jesus na Páscoa também. Mesmo na escola, porque eles vão falar que a Páscoa começou e às vezes citam o início da Páscoa. Então, mesmo as escolas não tendo mais nenhum intento religioso, quando contam da história, falam da história judaica e falam acerca de Jesus. Pilatos fica impressionado com Jesus e as pessoas ainda hoje ficam, queridos. Se você já experimentou falar sobre a vida e a obra de Jesus para alguém, vai perceber que tem pessoas que não vão gostar, vão falar, não gosto de religião, mas tem aqueles que eu não gosto de religião, mas eu quero ouvir. Eu gosto de Jesus. Você convida alguém, às vezes quando a gente tinha os grupos nas casas, nos lares, e às vezes alguém visitava lá, acompanhava os encontros, as pessoas saíam encantadas, falar de Jesus é muito bom. Você fala de Jesus? Já teve experiência de contar alguma história de Jesus para alguém? E a pessoa fica maravilhada, fica encantada? Certa vez eu estava dando uma aula e os alunos sabem que eu sou pastor, então de vez em quando eles fazem uma pergunta religiosa, né? E aí eles perguntaram acerca de milagres, né? Porque estava tendo uma conversa lá sobre milagres e tal, e aí eles perguntaram, e aí eu citei alguns milagres de Jesus, mas citando o contexto em que o milagre aconteceu, qual era o resultado desse milagre, como dando aí criando ali uma teologia mais sadia, porque eles ouviam bastante coisa, né? E às vezes perguntavam já com as ideias todas turbinadas, e aí eu dava uma corrigida nessas ideias. Gente, os alunos param, me rodeavam no intervalo, assim, faz uma roda, assim, eles ficam tudo conversando comigo, falando de Jesus, perguntando coisas, alguns falam tirando sarro, criticando, mas o outro sempre fica encantado. Pilatos fica impressionado. Pessoas ficam impressionadas com Jesus. Fale de Jesus. Compartilhe as mensagens que a gente tem divulgado aqui na igreja. Compartilhe o nosso site lá, né? E você vai ver. Ao longo da história, você vai ver que pessoas citam Jesus. Por exemplo, Paulo Freire. Paulo Freire, ele é famoso por ter escrito A Pedagogia do Oprimido, é a sua obra máxima, né? E se você ler A Pedagogia do Oprimido, você vai perceber ali que em vários momentos Paulo Freire faz um alinhamento muito forte com o que Jesus fazia no seu tempo. Por exemplo, quando Jesus ensinava o povo, Jesus usava as parábolas. O que eram as palavras? Eram o vocabulário, o contexto do cotidiano daquelas pessoas sendo narrado para Jesus para ensinar uma lição que Jesus tinha. Paulo Freire, ele faz exatamente isso. Ele ensina as pessoas a ler e escrever a partir do vocabulário nativo delas, da região delas, e estudando. Ele dizia que você tinha que conhecer o contexto do aluno para poder adaptar o seu ensino a esse contexto, utilizando esse contexto. Estou falando a grosso modo, né? Os professores estão tudo orcando a orelha para mim, eu estou assim, bem genérico, tá? Em Paulo Freire. Era o que Jesus fazia. Não era o que a minha cartilha fazia, porque quando eu aprendi a escrever, usando lá Caminho Suave,
Você lembra, né, Marta? Caminho suave. Aí eu tinha que escrever lá Z de zabumba. E o que era zabumba? Eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Eu tinha que aprender uma letra que era estranha, com uma palavra que era estranha, que eu não sabia o significado de nenhum. Paulo Freire aprendeu com Jesus. Usa uma palavra que faz sentido. Coloca zebra. Olha a zebra, um animal que aparece no Fantástico, no final lá, coluna do meio. Eu conheço a zebra e usava o Z de zebra, era muito mais fácil. Mas não, Z de zabumba. Zabumba é um tambor, né? Agora eu sei, agora que eu já passei pelo trauma da primeira série, mas lá quando eu estava na primeira série, tinha que saber o que era zabumba, não faço a menor ideia. Paulo Freire se baseia nos ensinamentos de Jesus para criar uma pedagogia que fica famosa. As pessoas se impressionam com Jesus, meu querido, e Pôncio Pilatos também. Para ele não é diferente. A segunda coisa que acontece, espero que seja a segunda coisa, Pôncio Pilatos se mostra interessado em Jesus. Ele se interessa pela vida de Jesus. Eu recortei alguns textos para vocês. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pôncio Pilatos, ele tem uma ideia brilhante. Ele fala assim: este homem é inocente. Jesus é inocente, ele não tinha dúvida disso. Ele tá tendo, esse povo está com inveja, porque Jesus está fazendo sucesso, todo mundo fala dele, e os líderes religiosos não querem alguém fazendo mais sucesso do que eles. Então, eles vão apresentar Jesus, mas... Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cara bem bandido, um assassino bem safado, um que ninguém vai querer soltar, e vou colocar esse assassino de frente para o povo. Beleza, Pilatos, ele pensou numa estratégia lógica, perfeita. Eu apresento Barrabás, que é o pior dos bandidos que eu tenho na minha cadeia, e o povo vai falar: bom, Jesus, a gente não quer Jesus andando por aí, mas também Barrabás. Faça-me um favor, vou soltar Barrabás. Não faz sentido isso. Havia uma semana, Barrabás tinha participado de um motim, tinha assassinado um soldado romano. Por isso Barrabás está na cadeia, como um assassino. E ele era um homem perigoso. Infelizmente não deu certo o plano de Pilatos. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Eu sei que você deve estar pensando: peraí, o que isso tem a ver? Você já pensou num dia de trabalho? Aquele dia que você recebe visita de superior, visita de superintendência, aquele dia que você chega no trabalho e está todo mundo meio alvoroçado assim, aí você chega cansadão do ônibus, estava dormindo, viagem era longa até a empresa, aí eu estou imaginando Fernando, né? Vai de ônibus, não vai? Chega assim, eu também quando eu ia para Nardina ia dormindo, chegava lá assim quase babando. Aí você chega na empresa, você ainda está assim acordando, aí todo mundo para lá, para cá, o que aconteceu? Cara, hoje vai ter relatório para tudo que é lado. O departamento vai ter que prestar conta de tudo hoje. Aí está todo mundo correndo. Aí você vai abrir seus armários, seus arquivos, pegar o que você tem lá, tem que escrever relatório, tem que prestar conta, tem que fazer. Pilatos está exatamente nesse dia da vida dele. Ele acorda 5 horas da manhã com uma turma de judeu querendo colocar um homem para ser preso, julgado naquele mesmo dia. Ele deve ter ido dormir no sábado, pensando assim: puxa, amanhã vai ser um dia tranquilo, é dia de festa, né? Os judeus vão estar tudo lá no templo, sossegado, eles não vão me dar trabalho, eu vou ter que soltar uma pessoa, mas já até separei um rapazinho bom pra caramba, tadinho, foi preso comendo um pão lá na feira, tá tudo tranquilo, ele já tinha agendado o domingo dele, estava tudo ótimo. Mas aí ele está com um prisioneiro que não tem nada a ver, com o povo incitando, turma gritando, crucifica-o, e aquele monte de gente, os líderes judeus pegando no pé dele, aí ele tem que mandar para o Herodes, depois volta do Herodes, é soldado que vai, é soldado que vem, é gente para cuidar, e vai ter que crucificar a gente, tem que arrumar cruz, tem que arrumar soldado, e de repente chega alguém com
a sua esposa está no celular, quer falar com você. Dá para parar o dia, atender a esposa? Dá para parar o dia e conversar sobre qual é o azulejo da cozinha? Eu não sei qual é o azulejo da cozinha. Escolhe você o azulejo da cozinha? Mas ela queria falar sobre Jesus. E a narrativa de Mateus, não sei se você reparou, mas tem uma pergunta logo antes. Ele só vai deixar o povo responder a pergunta depois que a mulher dele fala com ele. Depois que o mensageiro traz a mensagem da esposa dele. Há um interlúdio nessa história, nessa corrente narrativa. Ele está falando com os líderes judaicos, ele está com uma baderna, um monte de gente querendo crucificar Jesus, gritando, falando que ele é inimigo de César. Se você não crucificar Jesus, você também é inimigo de César. E falando um monte na orelha de Pilatos. Ele para, recebe a mensagem da esposa dele, porque é a respeito de Jesus. Pilatos deve pensar, será que eu tenho mais informações acerca desse homem? Será que eu vou conhecer um pouco mais a respeito dele? O que será que a minha esposa tem para falar sobre Jesus? Pilatos, ele está interessado na vida de Jesus. Tem mais ainda. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, então o que eu faço com Jesus? Vocês querem soltar um assassino confesso. Jesus não tem nada contra ele. Vocês querem soltar mesmo? E o povo fala, solta. E o que eu faço então com esse? Crucifica-o. O governador romano, que não tem que prestar conta para judeu, que não precisa, em alguns momentos que a gente lê o texto, é até rude com os judeus. Quando ele vai escrever o texto na cruz, no alto da cruz, este é Jesus, o rei dos judeus. Os judeus chegam e vão dar pitaco. Não, escreve que se diz rei, o que eu escrevi. Acabou. Está escrito. Pilatos não fica mandando recado, mas aqui, Pilatos se volta para o povo. Por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais, crucificam, crucificam. Interessado em Jesus. Pessoas se interessam, o interesse é comum, as pessoas querem saber, vão nas igrejas, nos períodos de festas principalmente, Natal, Páscoa, Ano Novo, datas comemorativas, há um certo interesse, às vezes quando você pega um livro antigo, a Bíblia às vezes, e abre para fazer uma leitura, quando você está passando mal, está passando por um momento complicado da vida, procura uma igreja, procura um amigo que é cristão. Pessoas se interessam por Jesus. O filósofo Clovis Filho, ele tem uma das palestras que ele faz acerca de família, uma palestra maravilhosa dele. Ele cita na sua palestra, ele começa a sua palestra citando o apóstolo Paulo e depois Jesus. Ele cita Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, falando que nós temos que considerar o outro maior que nós mesmos. E aí depois ele volta para Jesus, falando do ensino de Jesus acerca de considerar o outro mais importante. O segredo de Jesus, o segredo de felicidade, o segredo de uma vida plena, o segredo de uma vida estável é considerar o outro maior que você mesmo. Ele faz uma palestra de 1 hora, usando esse argumento de Cristo como base, a partir do apóstolo Paulo. Ele passa de Paulo para Jesus, ele faz toda a palestra. Interessado em Jesus. As pessoas choram nessa palestra, eu chorei, é muito emocionante mesmo. Interessadíssimo em Jesus. As pessoas gostam de Jesus, são interessadas em quem Ele é e no que Ele faz. Assim é Pilatos. Mas, apesar disso tudo, Pilatos lavou as mãos.
Para pensar comigo. Você gosta da pessoa, acha ela alguém super interessante, relevante, mas resolve caminhar à frente dela como se ela não existisse. Por quê? Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Primeiro, é que Pilatos tinha um relacionamento superficial com Jesus. Meu querido, você pode gostar de Jesus, você pode se interessar pelas coisas que Jesus faz, você pode ler os textos acerca de Jesus, pode ler livros acerca de Jesus, você pode ler todos os livros do Augusto Cury que fala sobre Jesus, mas se você não tiver relacionamento com Jesus, você lava as mãos. Se você não tem relacionamento com Jesus, aquilo que Ele fala, quem Ele é, o que Ele ensina, não faz o menor sentido para você, e Ele passa na sua frente em pleno domingo de Páscoa, e ao meio-dia Ele é crucificado na sua frente, e você não faz nada, e não se importa. Amanhã, segunda-feira, é outro dia, e domingo após dia nós vamos crucificando Jesus, porque relacionamos com Ele de forma superficial. É isso que acontece com Pilatos. E é por isso que Pilatos lava as mãos. Ter um relacionamento superficial com Jesus faz com que aquilo que Jesus fala e ensina não me transforme. Não mexe na vida de Pilatos. Até faz Pilatos parar para ouvi-lo. Achar interessante, achá-lo alguém impressionante, mas não muda a minha vida. Então nós gostamos de Jesus enquanto Jesus faz milagres. Gostamos de Jesus enquanto Ele resolve meu problema. Gostamos de Jesus enquanto Ele me fala palavras bonitas. Gostamos de Jesus enquanto Ele me é interessante. Falamos de Jesus enquanto me relacionar com Jesus me faz uma pessoa interessante. Mas no momento que Jesus precisa ser Senhor da minha vida, precisa mudar a minha história, precisa mudar a minha vida, precisa me denunciar o meu pecado, transformar quem eu sou, nós lavamos as mãos. Essa sketch que vai passar agora, do On Time Blind, eu gosto muito do On Time Blind porque eles trazem a figura de Jesus para o tempo contemporâneo. Vocês vão ver um rapaz de jeans e barbichinha, é Jesus, ok? E Jesus se relacionando com pessoas. Nós entendemos que Jesus se relaciona conosco espiritualmente, mas se Ele se materializasse, como seria o seu encontro com Jesus? Como você conversaria com Ele? E aqui nós vamos ter uma pessoa se relacionando com Jesus numa situação específica. De novo, está em inglês, está legendado, mas depois que eu passar eu vou explicar, tá bom? Jesus, I have decided to give you this. Really? Yeah, You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions, so you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately. Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but, see, You do? you don't know the whole situation, you know? Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure, Jesus, you don't understand pressure, okay? This isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not going to take it. You have to give it to me. Okay, here.
Kathleen, make a choice. I can't. You just did. Então, a Cat tem um banco que é o que representa o momento em que ela toma decisões na vida. Toda vez que ela precisa decidir sobre ir para a esquerda ou para a direita, aquele banco representa o momento da tomada de decisão da sua vida. E aí ela dá o banco para Jesus e diz: Jesus, na hora de eu fazer uma escolha, você escolhe para mim, ok? E Jesus diz: puxa, que honra. O que ela está fazendo é: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu não quero um relacionamento superficial com o Senhor. Eu quero um relacionamento no qual o Senhor tenha o direito de fazer mudanças na minha vida quando achar interessante fazer mudanças na minha vida. E aí Jesus toma o banco. E aí na primeira decisão de Jesus: vamos fazer compras? Não. Ela: não? Como assim? E aí depois, no diálogo que ela faz com Jesus, ele tentando mostrar que ela anda preocupada com coisas alheias, e ela começa a subir no banco, ela não consegue deixar Jesus fazer as escolhas. Relacionamentos superficiais com Jesus faz com que você tenha Jesus alguém interessante, alguém bonitinho para você citar, conversar e cantar músicas, mas nunca alguém que transforma a sua vida. Você lava as mãos e deixa passar batido, assim como Pilatos fez. Outra coisa que Pilatos faz: Pilatos, ele tenta agir de forma independente de Deus, independente de Cristo. De que maneira Pilatos faz isso? Numa das conversas que Pilatos tem com Jesus, Pilatos chega a dizer: você não entende que em mim está o poder de te soltar, de te prender, de te crucificar? Pilatos, ele escolhe a bacia, lavar as mãos, como se ele pudesse agir de forma independente de Deus, fazendo sua própria escolha, e não ter uma ação de Deus nas suas atitudes. E é exatamente isso que nós fazemos. Quando escolhemos lavar as mãos, a gente diz para Jesus assim: não, deixa que eu tomo a minha escolha. E aí você começa a caminhar independente de Jesus. Você gosta de Jesus, você canta para Jesus, você diz sobre Ele, você ora em família, você lê livros, você lê a Cabana, assiste o filme que agora vai sair, aprende sobre Jesus, mas quer uma vida independente. Quando Jesus diz para você: perdoa, você quer ser independente. Eu quero ter o direito da minha escolha. Jesus, eu tenho direito de escolher, eu tenho direito de decidir como eu vou agir, eu tenho direito de escolher o que eu vou fazer, eu tenho direito de fazer aquilo que eu acho melhor. Independente de Deus, vidas independentes de Deus. Nesse sentido, Pilatos escolhe, inclusive, pelo que a maioria quer. Você escolhe, às vezes, até acha o que Jesus tem para dizer para você interessante, mas o que a maioria está dizendo? Jesus diz para você obedecer seus pais, honrar seus pais, mas os seus amigos dizem: vão para a balada. E Jesus diz para você: dedique-se à sua família, à sua esposa, ao seu relacionamento. Mas os seus amigos do trabalho diz outras coisas. Pilatos é alguém que nessa independência de Deus escolhe pela multidão. O que a maioria está dizendo? A maioria está achando que você é um tolo de frequentar uma igreja? A maioria acha que você está perdendo seu tempo sendo religioso? O que as pessoas dizem a respeito de você faz diferença na sua vida? É isso que te dirige? O que os grupos de WhatsApp falam? Uma vida independente de Deus escolhe o que a maioria quer. Pilatos não resiste à maioria. E ele cede à maioria das pessoas.
E quando Pilatos lava as mãos, ele tenta transferir a culpa. Estou lavando as minhas mãos, não sou culpado desse sangue. Meus amados irmãos, sinceramente, acho que fazemos isso todos os dias. Achar que a culpa não é nossa, achar que nós não somos os culpados, achar que o pecado não é nosso, ou achar uma desculpa para o pecado que estamos cometendo, para a maneira que agimos. Mas todo mundo faz. Mas é assim que o povo se comporta. Mas todo mundo age desse jeito. Não tem como viver honestamente hoje em dia, é impossível. E a gente culpa o governo, a gente culpa o sistema, a gente culpa o vizinho, a gente culpa... e a gente vai transferindo culpa, achando que não somos culpados de nada. E o pecado nunca é nosso, o pecado nunca está relacionado com a gente. É isso que Pilatos faz ao lavar as mãos. E quando lavamos nossas mãos, nós tentamos transferir a nossa culpa, a culpa do pecado. Mas uma culpa maior ainda que existe, que Pilatos tenta transferir, e é impossível transferir, é que a morte de Jesus é sim por culpa de Pilatos. Não pela decisão dele como governador, mas pelo simples fato dele ser humano, ser pecador e ter nascido em pecado e também precisar de um Salvador. E foi por isso que Jesus morreu. Jesus não morreu porque Pôncio Pilatos foi fraco e não soube dominar uma multidão. Jesus morreu porque o Pôncio Pilatos, como humano, precisava de um Salvador. E quando Jesus morre na cruz, por minha causa, não adianta eu lavar as mãos. Eu também sou culpado pela morte de Jesus. Quando ele vai até aquela cruz, não adianta você lavar as mãos. Ele morre por sua culpa. Porque você precisa de um Salvador. Todos nós somos Pilatos. A questão é, como nós vamos nos relacionar com Jesus? Superficialmente, achando ele interessante, nos envolvendo com ele na igreja, nos encontros, nos discipulados, ou deixando ele ser Senhor de nossa vida? Como vamos agir diante da multidão? Vamos esquecer o que aprendemos com Deus e vamos ceder à voz da maioria, vamos ver o que todo mundo faz e fazer igual, vamos escolher uma igreja que se adapta ao meu estilinho, ao meu jeito, um jeito que me agrada, onde eu me sinto bem apenas. Eu vou continuar dando ouvidos a Jesus, às suas palavras. Aquele que me ama, cumpre as minhas palavras. Aquele que tem um relacionamento profundo com Jesus, não vive independente dele, depende dele. E se você lava as mãos, também transfere culpas. Ou você assume seus erros. Você diz para as pessoas, eu errei, não devia ter feito isso, não deveria ter falado desse jeito, não deveria ter agido desse jeito, não deveria ter tomado tal postura, ou deveria ter agido e tomado posturas que condizem com a fé que nós falamos seguir, que nós cremos, ou nós agimos como queremos, e transferimos a culpa, e damos uma desculpa muito boa, por sinal. Nós somos bons de dar desculpa, fazemos isso desde que nascemos, sempre temos uma desculpa, é facinho arrumar. Sabe por que ninguém nunca escreveu um livro sobre boas desculpas? Porque todo mundo sabe. Ninguém escreve um livro sobre como beber água. É óbvio, todo mundo sabe dar desculpa, você sabe dar desculpa. A gente argumenta facinho, a gente cria as desculpas enquanto estamos no carro, chegando atrasado para o encontro. A gente não consegue dizer, me perdoa, eu não consigo controlar a minha agenda e perdi a hora. A gente diz que o trânsito estava ruim, a gente inventa uma desculpa. Queridos,
Não adianta transferir a culpa. Ela é nossa. Pilatos escolhe ignorar Jesus, apesar de se impressionar, apesar de ser interessado na sua vida, nas coisas que ele fala, apesar de lavar as mãos para não ser o culpado, mas ele é, e todos nós somos. A verdade é que o outro lado dessa história é sobre alguém como Pilatos, que não sabe lidar com uma má notícia sobre si mesmo, e eu e você também, que nós somos os culpados pela morte de Jesus, pois somos pecadores. Quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeitos e sem pecados, para nos relacionarmos com Ele. Mas erramos, pecamos e continuamos errando e pecando até hoje. Como que alguém como nós pode se relacionar com Deus? Não dá, porque eu não consigo pagar pelos meus erros, eu não consigo curar a minha culpa, a minha ferida. Foi o que nós lemos em Isaías 53, o castigo que poderia me trazer paz, não traz paz, porque não é suficiente. Então está sobre Jesus. Eu preciso de alguém que faça isso por mim. E aí, queridos, nós nos deparamos com uma boa notícia. Essa foi a escolha de Jesus. A escolha por mim, a escolha por você. Naquela noite que Jesus foi traído, lá no Getsemane, enquanto ele orava, ele dizia para Deus, para o Pai, é possível passar esse cálice? E ele escolheu não passar o cálice. Quando ele escolhe não passar o cálice, ele escolhe morrer por mim e por você. O castigo que nos traz paz está sobre ele. E por minha culpa, por sua culpa, ele morre uma morte que nós não adiantaríamos morrer. Mas o fim dessa história é maravilhoso. No terceiro dia, Jesus ressuscita. Ele vive. Depois da morte, ao meio-dia, naquela sexta-feira, no domingo, 6 horas da manhã, quando as pessoas vão visitar o túmulo, ele não está lá. Ele reviveu. A morte não pôde prendê-lo. Ele é maior que a morte, ele é Deus. E agora, ele continua à direita do Pai, velando por mim e por você. E o Espírito Santo conosco, nos orientando para conhecer essa história e permitir que nossas escolhas, inclusive na Páscoa, continuem nos levando para mais perto dele.